Olá, meus amados, tudo bem? Hoje vamos ver com as lições que Débora nos deixa na Bíblia. Nós vamos aprender com ela a ter uma vida e um ministério abençoado. Você conhece a história de Débora? O que fez dessa mulher ser uma mulher tão singular? Por que Deus escolheu essa mulher para liderar esta nação? Quais seriam as características dessa mulher que faz a diferença em qualquer lugar e em qualquer geração? Mas antes de nós vermos as lições que essa mulher valorosa tem para nos ensinar, inscreva-se no canal, deixe seu like, seus comentários abaixo do vídeo, ative o sininho para que sempre que tiver conteúdo novo você seja notificado. E compartilhe com seus amigos para que sejam abençoados por Deus. Deus tem um propósito a realizar nessa geração. E são vocês que Deus escolheu para cumprir esse propósito. Mas quais seriam as características das mulheres e dos homens de Deus que impactam as suas gerações realizando o propósito de Deus? E esse exemplo de Débora pode ser aplicado a todos, homens, mulheres, jovens, crianças, a serem determinados, fiéis, guerreiros. Débora foi uma mulher casada, profetisa e também juíza. Em Juízes 4 e 5, nós lemos o seguinte: Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ter com ela para julgamento. Sua posição na época seria equivalente à de uma mulher casada e profissional nos dias de hoje. Na medida que nós vamos avançando na história de Débora, quero que tenham em mente o papel dado por Deus a essa mulher. Às vezes nós pensamos que as pessoas são levantadas por Deus para fazer a diferença e que essas pessoas são quase ETs espirituais. Mas na verdade, são gente como a gente, com problemas e defeitos, mas que desenvolveram qualidades que podem nos ajudar a fazer a diferença. Mas, se tudo parece igual, então o que fazia a diferença? Débora tinha intimidade com Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus se revelava a ela e Ele quer se revelar a você. Ela era profetisa. Este é o segredo da vida e da influência dessa mulher. Você quer fazer a diferença? Seja uma pessoa de oração. Seja uma pessoa que busca a revelação de Deus. Seja uma pessoa que busca ser cheia do Espírito Santo e certamente você fará a diferença. Ela tinha envolvimento com o problema e sentimento das pessoas, mas a bênção da vida dessa mulher é que a sua espiritualidade não era meramente contemplativa, interior e ineficaz. Era uma espiritualidade que a fazia ver a necessidade das pessoas. Era uma espiritualidade que a fazia se impulsionar a se envolver com a necessidade das pessoas e com os problemas delas. Era uma mulher que se preocupava e agia para ser bênção. Ela via e agia. Deus fez essa mulher com a capacidade de ser sensível e nós temos muito a aprender com ela. Mas muitas vezes nós temos subjugado a nossa sensibilidade e não temos permitido que Deus nos use como resposta e solução ao clamor do povo. O cântico de Débora nos ensina isto. O povo clamava: desperta, Débora, desperta.
Desperta para Deus, mas desperta também para as nossas necessidades, para as necessidades dessa geração, para as necessidades da sua família, da sua vizinhança, da sua sociedade, para o problema com drogas, com fome, para a salvação das pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Desperta, Débora, com uma sabedoria prática. Seja conselheira, intercessora. Seja uma pessoa que ora para que os problemas sejam solucionados. Você tem a bênção de Deus. Não a enterre, não a despreze. Desperta, Débora, de hoje. Talvez a grande questão na vida de Débora era como conciliar todos os papéis que ela tinha para desenvolver. Mãe, esposa, dona de casa, sem as facilidades modernas, nem de água encanada, e ao mesmo tempo serva de Deus. Não sei como ela resolveu essa questão, mas o que eu sei foi que ela encontrou uma maneira muito eficaz de ser disponível para Deus. Desperta, Débora, para ser serva de Deus, disponível, que pode conciliar todas as missões que Deus lhe delegar. As oportunidades estão diante de nós. O problema não está em obter portas abertas, mas em encontrar pessoas disponíveis para se colocarem nessas portas. Quando lemos o texto de Ezequiel que dizia que Deus procurava alguém que se colocasse nas brechas dos muros da sua nação e que ele não havia encontrado, diga para Deus: o Senhor encontrou um, eu me colocarei nessa brecha. Tenha sonhos com projetos com Deus, sonhos que podemos fazer na ação social, na evangelização, na libertação dos drogados, no emprego da sensibilidade e sabedoria espiritual. E para isso, desperta, Débora. Seus filhos estão clamando por socorro. Uma outra característica que faz essa mulher ser tão singular é que ela era capaz de ver as coisas com os olhos da fé. Em Juízes 5:7 nos diz que o povo de Israel já havia desistido. Eles não conseguiam mais ver solução ou esperança. Por isso Baraque não quis ir sozinho e pedia a Débora que o acompanhasse até o lugar da batalha. Mas esta era uma mulher que, por causa da intimidade com Deus, cria nos impossíveis de Deus. Ela via o que os outros não conseguiam ver. Ela buscava aquilo que parecia ser contraditório e completamente contra toda a esperança. Ela via a vitória de Deus mesmo quando o inimigo possuía 900 carros de ferro e o povo mal possuía espadas. Veja que coisa maravilhosa! Ela via a vitória sobre um exército treinado e equipado, dirigido por um comandante que era capaz, que era temido mais do que o rei. Era um grande obstáculo, ele sim. Como precisamos de pessoas assim, que vejam além dos problemas, que vejam o impossível e mesmo assim não te intimidem pelos gigantes, pelos carros de ferro ou outra coisa qualquer que surja em seu caminho. Essas pessoas, sim, essas pessoas fazem a diferença. Uma chuva na época da seca foi o suficiente para que os carros de ferro se atolassem e o exército invencível fosse derrotado. Como precisamos de pessoas assim, que fazem loucuras de fé. Desperta, Débora, desperta para ver o impossível e trazê-lo à realidade.
Ela tinha essa habilidade de motivar as pessoas, de fazer as pessoas acreditar, de crer, de ver que o impossível pode sim acontecer. Que essa doença que parece incurável pode ter cura sim. Que esse casamento que se considera acabado pode se transformar e ser uma bênção. Assim, a palavra de Débora, suas ações, sua presença levavam as pessoas a serem motivadas a crerem em Deus, a crerem no sobrenatural de Deus, a se disporem a servir a Deus, a se mobilizarem a lutar em nome de Deus. Como são preciosas pessoas que têm o dom de fortalecer e motivar os outros, a ajudar as outras pessoas a mudarem de foco e a perceberem a realidade com outros olhos, com olhos de fé, de esperança, otimismo e determinação. Mas hoje é dia de decisão. Vamos ler em Juízes com todo esse capítulo completinho, parar, refletir, ver o que fez essa mulher, casada, dona de casa, profetisa, juíza, chamada Débora, ser uma mulher tão especial. Vale muito a pena essa leitura. O Cântico de Débora nos revela o clamor que nós precisamos entender hoje. Desperta, Débora, desperta, povo, desperta, irmão, desperta, irmã, jovem, idoso, criança. Como precisamos de pessoas como essa mulher. O nosso mundo está cheio de exércitos inimigos querendo atacar as famílias, as igrejas, as escolas. Nós precisamos de pessoas determinadas a reagir, a acreditar que o impossível de Deus vai acontecer. Como o reino de Deus precisa de pessoas que tenham intimidade com Deus, que tenham envolvimento com os problemas das pessoas, que tenham uma sabedoria prática para achar estratégias de mudanças, de lutas, de fazer algo novo acontecer e que tenham disponibilidade para a obra de Deus, com visão de fé, motivação, coragem e perseverança. Você é um deles? O céu clama, desperta homem e mulher de Deus para o que Ele te chamou para fazer. Deus espera uma resposta, minha e sua, para fazer a diferença para essa geração. Deixa Deus falar ao seu coração e Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.